é diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Super-Herói, o filme, ou o filme do Libela, um filme que marcou a vida de muita gente, a infância de muita gente cresceu vendo esse tipo de filme, junto de vários outros como o The Maluco em Hollywood, os Espartalhões, ou até Super-Herói, a Liga da Injustiça. Só que nenhum deles chega no pé de qualidade que tem Super-Herói o filme, cara, um filme que é basicamente uma paródia do primeiro filme do Homem-Aranha, aquele com o Tobey Maguire. Com certeza um dos melhores filmes de super-herói que existe, um super-herói estranhamente bom. Bom, o filme todo mundo já viu, mas o que você não sabia é que existe um final alternativo que muda basicamente toda a história do filme. Então agora a gente vai lembrar tudo que aconteceu no filme inteiro e no final a gente conta quais são as duas versões de como termina essa obra. Tendo uma melhor que a outra, viu um bando de gente que até prefere a versão alternativa, então fica pra você poder entender direito o que aconteceu. Bom, e não esquece de deixar aquele like pra fortalecer e se você não tiver inscrito, se inscreve aí, fechou? Dito isso, bora pro vídeo. Quem sou eu? Quer mesmo saber? Pra ser sincero, eu não sou ninguém. Como a gente falou, o filme é uma grande paródia do primeiro filme do Tobey Maguire, e o início não podia ser diferente disso. Começa mostrando que o Rick é ali um estudante que não se dá muito bem com a galera, tem um amigo só na escola inteira, com vários grupos ali que não gostam muito dele. Como é uma paródia, assim que ele entra no ônibus, existem vários grupos ali que meio que não aceitam o Rick. E tem até um grupo novo, né? Uma galera nova que é a galera que dá socos no Rick. E junto do grupo dos emos, dos góticos, do Scarface e toda essa galera, eles estão indo num passeio da escola para um laboratório de genética que estudam vários animais diferentes. E ali já fica muito claro que o Rick é completamente obcecado na Jill, que seria meio que a Mary Jane dessa história, querendo tirar foto dela e aquela coisa toda. Só que a Jill namorava o Lance, que é basicamente o valentão da escola, que é como se fosse o Flash Thompson lá do Homem-Aranha. E esse cara meio que não vai muito com a cara do Rick e fica fazendo um bullying com ele o tempo todo. E durante o passeio eles estavam brigando ali por causa da garota, um negócio meio esquisito, teve um esbarrão estranho, e o Lance empurra o Rick justamente ali um bando de fezes, né, de animais que estavam no chão. E vale lembrar que esse laboratório é um laboratório com vários animais geneticamente modificados. Então todos os animais que estão ali, nenhum deles é normal. A gente tem animais que são completamente sensíveis à luz e tem uma cena que o Rick vai tirar uma foto ali da Jill e o pássaro acaba pegando fogo, né, por conta da sensibilidade do flash da câmera. O que mais tem nesse filme é esse tipo de cena, tanto que quando ele se suja e ele vai limpar, ele acaba, ao invés de botando água nele mesmo, ele bota água 2O9, que é um feromônio super forte para animais, e acaba atraindo todos os animais que tinham ali, até de outras sessões, querendo acasalar com ele, né, querendo fazer amorzinho com o Rick naquele momento. E nisso daí a gente tem uma cena icônica, né, que é o caracol, que o caracol ele tá indo pra cima do Rick também pra poder fazer aqueles atos libidinosos, e como o caracol ele anda devagarzinho, ele vai falando, né, tem um pensamento alter ego ali, né, do caracol falando, derrubem ele, criança, já estou chegando, e é muito engraçado essa cena, cara. Derrubem ele, meninas. Eu já estou chegando. Ela pode carregar. Justamente nisso, uma das libélulas que o doutor falou que tinha sumido ali do frasco de libelas alteradas geneticamente aparece e pica bem o pescoço do Rick. Então depois do passeio ele volta pra casa se sentindo super mal, vomita no aquário dos peixes, queima a mão no fogão, faz um bando de besteira e vai pro quarto dele. Então o tio dele percebe que ele tá muito mal e decide dar um apoio ali pro sobrinho, né? E chega ali com um livro de adolescência feminina, né? Uma vez por mês você vai sangrar pela... Mas ele tava com o livro errado. Só que esse livro é importante, né? Ele vai servir pra algo mais pra frente. No dia seguinte parecia tudo normal, né? O Rick acorda se sentindo muito melhor, ele olha pela janela pra ver como é que tava a Jill, que é justamente vizinha dele, vizinha de janela, vê ela ali trocando de roupa, fazendo umas paradas diferentes, né, escolhendo um visual mais estiloso, mas essa cena é muito boa que quando a tia chama ele, falando que o café tá pronto, que ele vai se atrasar, na hora que ele volta, ele vai pra janela errada e vê justamente o que seria o sogro dele no futuro, né, o pai da Jill, passando ali uma loção nele mesmo pra ficar com os pelos bonitões. Após isso, então, ele vai pra feira de ciências e chegando lá, ele vê a Jill e ele fica pensando em como ele chamaria ela pra sair, né, e aí ele encosta a mão no bebedouro sem querer, ele acaba grudando a mão ali no bebedouro e ele percebe que ele tá com os poderes, como se fossem os poderes ali do Homem-Aranha, né, de subir na parede. E aí ele acaba fazendo uma besteira, né, que ele acaba batendo ali o bebedouro em uma pessoa que acaba gerando uma série de acontecimentos trágicos e aí acaba sobrando pra ele. Só que ao mesmo tempo que o Rick tava descobrindo seus poderes, o Lou Landers, né, que é tio ali do Lance Landers, que é o rivalzinho do Rick na escola, descobriu que tava doente, tava com sangue de tosse saudável, né, e ele cria uma máquina que acaba sendo capaz de roubar a vitalidade dos outros, roubar a vida dos outros. Então ele fica mais jovem e o cara fica mais velho. Então ele pensa num plano que é criar uma máquina boa o suficiente pra sugar a vida de várias pessoas de uma só vez, pra ele poder viver pra sempre. Por isso ele resolve chamar ele mesmo de Ampulheta, que é o nome de vilão que ele escolheu. E aí vem a origem de um dos maiores vilões da história dos super-heróis, né, cara? O verdadeiro prêmio é a cura total.
Um aparelho que pode alterar o DNA e devolver ao corpo a perfeita saúde. Na sequência, então, a gente tem o Rick voltando pra casa e aí também acontece uma série de acontecimentos que uma velhinha tá pra ser atropelada, né? Ela tá atravessando a rua junto com o cachorro e ele acaba salvando ela, entre aspas, e consegue tancar um caminhão com o próprio corpo. E aí vem muita gente, né, parabenizar ele por ter ajudado a velhinha, mas ele sem querer tinha jogado ela dentro do triturador e ela começa a ser triturada junto com o cachorrinho dela. Quando tava em casa ali de noite, sem fazer muita coisa, o Rick vai levar o lixo pra fora e acaba vendo que a Jill tava discutindo com os pais dela de uma maneira meio violenta, né? Ele conversa um pouco com ela, ele queria falar que tava afim dela, meio que não consegue, mas ele vê que o namorado dela, né, ele tem um carro muito maneiro. Então o Rick fica com ciúme, ele quer comprar um carro pra ele. É, porque ele só tem uma bicicleta velha, né? E ela fala, né, qualquer dia me chama pra dar uma volta no seu carro. E aí ele volta pra casa e começa a pesquisar preços de carros, né? Carro barato. E ele começa a achar lá Nissan modelo lixo, né? Vários carros. Quanto você quer gastar? 300, né? 300 tá 300 conto num carro compra tá bom, qualquer né? coisa. Só que em meio a isso ele começa a receber umas mensagens do que seria ali o professor Xavier daquele filme. Primeiro vem umas mensagens bugadas, ele não entende direito o que é, mas no dia seguinte ele vai pro banco pra pegar um empréstimo pra poder comprar o carro dele, ele vai com a tia dele. E aí tem uma cena muito boa que é o cara do banco falando pra tia dele, não precisa apalpar minhas partes íntimas, isso não vai ajudar a ganhar o carro. Só que na verdade revela que era o Rick que tava apalpando o cara pra ver se conseguiu uma graninha extra. E uma cena icônica legal também é que ele fala que a ficha do Rick é a pior que ele já viu e ao mesmo tempo um mendigo morador de rua tinha conseguido um empréstimo e ele não. Morador de calçada. É um morador de Mora calçada. na rua, o carro atropela, né? Se ficar na rua, o carro atropela. Valeu pelo empréstimo, Sr. Thompson. O Rick já tava ali mais sem esperança e o cara do banco ainda fala quem disse que isso é problema meu, né? Que meio que pô, deixa o Rick muito bolado. Então entra o ladrão no banco, rouba ali o que ele queria roubar. Na hora de sair ele tem um probleminha com a porta, não sabia se era pra puxar ou empurrar. E o Rick, como bom cidadão que é, ajuda o cara a fugir e do nada escuta só um barulho de tiro do lado de fora, né? Assim que ele sai correndo pra ver a tragédia que tinha acontecido, tava ali uma multidão de pessoas e ele entra ali no meio e percebe que o pessoal tava vendo ali um macaquinho com um copo virando uns mortal, né? E ele fala, caramba, né? Pensei que tinha acontecido uma tragédia aqui. Ufa, e aí, ainda bem, né? ainda bem que é só um macaquinho. E aí o cara fala, não aconteceu nada não, só um velho ali que levou um tiro. Aí ele olha, tá o tio dele caído no chão, ele vai até o tio e bota o joelho dele bem ali nos Bem bagos no bilau. do tio, bem no bilau do tio. E aí vem a frase de efeito, que é importante pra qualquer super-herói, né? Com grandes poderes, vem uma porrada de gostosas, né, tio Sam? Muito mais importante. Muito mais importante. Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida, bom. Depois disso, o tio dele é colocado no hospital, né, pra ficar ali de descanso um pouco, pra poder melhorar. E o Rick tá meio triste, tá cabisbaixo, sai andando na rua e encontra justamente o professor Xavier de novo, né? Que leva ele pro Instituto Xavier de Crianças Superdotadas, exceto pra asiáticos. Exceto pra asiáticos. E eu acho muito legal também uma cena, né, que quando ele se encontra, ele fala assim, qual que é seu poder? Eu leio a mente, né, professor Xavier. E ele prove, né, fale o número situado entre 1 milhão que eu vou descobrir. A Rick fala 9. Ele não é pra falar, vacilão. E aí leva ele pra esse instituto. 9. Não é pra falar, Zé Mané. Vem comigo. É muito burro. No Instituto, o Xavier mostra pra ele como é que são os heróis, mostra o Wolverine, mostra o cara que toma esteroides ali pra ficar melhor no beisebol. Mostra heróis que nem sabia que tinha poderes, como o Atim. O Atim é brabo. O Atim acaba com a Marvel. A Feiticeira Escarlate tem chance contra o Atim. Não tem chance. Só que durante a excursão, a esposa do professor Xavier, que é uma mulher muito bonita, e todos os seus filhos também são maravilhosamente lindos, aparecem falando que o Xavier estaria traindo ela com a mulher invisível. E ele fala, oh, mas cadê? Onde é que tá a mulher invisível, tio? Onde é que ela foi parar? Onde ela foi parar? Não tô vendo, né? E a gente descobre que essa mulher invisível não é tão invisível assim. Só que a maior dúvida do Rick é como ele vai se tornar um super-herói. E aí ela dá um tapa na cara dele e fala, pô, faça uma fantasia de herói, né? Vocês estão ficando burros a cada ano. E vale lembrar da cena icônica, né? Que é o bebezinho, né? Aparece ali um bebezinho que é dá pra ver que é um boneco, né? E ele fala assim, pô, esse aqui é o seu filho, né? E ele fala, pô, como é que eu vou saber que esse filho é meu? O boneco, literalmente, o cara... Igualzinho. Como é que eu vou saber que é meu filho? Ah, porque ele pode fazer isso. A bebezinho usa os poderes telecinese, joga o cara pra longe, foda-se. E detalhe, ele tá na cadeira de roda e ele sai voando e mexendo as pernas, né?
Assim que ele chega em casa, ele começa a desenhar diversos trajes. Aí você vê ali que ele desenha um vestido de noiva, né? Só que, obviamente, ele vai indo para essa temática de libélula. E aí ele vai e finaliza a fantasia dele, que eu particularmente acho uma das fantasias mais incríveis de super-heróis que eu já vi. Até que o amigo dele chega e fala, caramba, né? Que coisa maneira. Aí olha pra ele e fala, não, como é que você consegue respirar? E tá na cara que você colocou um tubinho pra respirar, né? E ele percebe que ele não consegue respirar com aquela máscara. E aí ele começa a perder o fôlego e ele fala, pô, tá na cara que também dá pra ver através da máscara. Aí ele vai em tudo mesmo. Bate a cabeça ali e desmaia. E obviamente ele teve que fazer uns ajustes no traje, né? Me amarrei na máscara. Como é que você respira aí dentro? E aí a gente vai pra uma cena que é ele trabalhando como super-herói pela primeira vez. Ele sobe no topo de um prédio e fica em cima de uma gárgula, observando toda a cidade. Nisso ele encontra com tocha humana, que fala, qual que é seu poder? Aí ele fala, eu consigo pegar fogo, quer ver? Ele faz em chama, aí fica todo pegando fogo. Ele fala, cara, eu tô pegando fogo, me ajuda, joga água. E o Rick pega o barril que tava lá, joga no cara, mas não era água. Era gasolina. Só deixa o cara pegando mais fogo até ele cair do prédio e, enfim, aí ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí, assim que ele sobe na gárgula, que ele tá ali sozinho, ele começa a lembrar do tio dele falando, né? Uma vez por mês. E aí que vem aquela filosofia do tio dele, né? Que uma vez por mês você vai sangrar pela... E ele tá ali pensando, né? Porque todo mundo fala que, pô, a fraqueza dele é não saber voar. Ele tem poder de libélula, mas ele não sabe voar. Libélula voa, né? Pô, tem alguma coisa errada aí, né? E aí ele tenta voar, dá um pulo e acaba caindo ali na gárgula, né? E não consegue voar. Ainda não tava pronto. Ainda não tava pronto. Uma hora vai. Tem uma outra cena que é muito boa também, cara, que ele volta pra casa de noite ali, depois de um dia de super-herói, volta pra casa, e o tio dele tá com uma arma de prego na mão, e sem querer, no reflexo assim, o garoto entra, ele atira nele, e o Rick consegue segurar o prego com a mão tranquilamente, e o tio dele fala, como é que você fez isso? Ele fala, é mais fácil do que parece. Então, o tio dele vira pro colega que tava do lado, a mão no balcão, dá um tiro com a arma de prego, não é tão fácil assim não, e o garoto morrendo no fundo. Não é fácil não. Depois disso, então, ele começa a trabalhar como um super-herói e começa a ficar famoso na mídia, tá saindo no jornal, né? Curtindo um verdinho, né? Essa frase é uma das melhores do filme. É boa. E aparece quem, né? Pra dar uma entrevista ali, falando que ele não sabe voar. Tom Cruise, né? Tom Cruise. Ele nem sabe voar. Eu sei voar. Últimas notícias. Tom Cruise morreu. Morre. Ele não conseguiu voar. Muito bom, cara. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. E aí tem uma das cenas icônicas também, né? Que é ele vendo no cartaz que estão pagando por fotos do Libélula, né? E aí ele chega lá, né, com as fotos do Libélula. Umas selfies aleatórias. Umas selfies no quarto dele. Aí o cara fala, caramba, parece até que você é o Libélula. Aí ele não, aí ele tira uma foto com o manequim com a roupa do Libélula. Muito foda essa Tá cena, aprovado, cara. fica aprovado. Já era, e foi pra primeira página. Primeira página do jornal. Você é o libélula? Ah, não. Aqui, olha. Não, essa é uma foto. Agora, do lado do vilão, o Ampulheta tava querendo roubar ali um elemento químico justamente pra poder fazer a máquina dele pra ter a imortalidade que ele tanto queria. Então ele invade ali meio que um banco onde teria tudo isso que ele precisava e o Libélula escuta tudo que tá acontecendo e vai logo atrás pra poder lutar contra o vilão. E nisso, pra mim, é a melhor piada do filme inteiro. Não consigo, todo mundo conhece essa piada, ninguém consegue esquecer essa piada. Que o Ampulheta, ele pega ali duas bolinhas com lâminas, né, lâminas de titânio, e ele fala, são lâminas de titânio, cortam até diamante. E o Libélula solta a melhor frase da história, que é, mas eu não estou com nenhum diamante. E é legal que ele arremessa todas e ele acerta todas. Ele pula pra desviar, acerta as 3 bolinhas que ele joga, cara. Impressionante. Cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. E assim que anoitece, né? Tá rolando um jantar ali na casa do Rick. A avó dele preparando ali. Jantar de ação de graças? Ação de graças, né? Coisa boa demais. E na casa tava a tia do Rick e a Jill, né? E aí ela abre a porta e tá lá o Lance Landers, que é o namoradinho dela, que tinha ido pro jantar e levado junto o tio dele, que é o Lou Landers. Só que o Lou Landers, pelo jeito, já tava meio desconfiado de que o Rick talvez tivesse algum envolvimento num plano contra o Ampulheta, algum envolvimento com o Libélula, talvez justamente pelas fotos no jornal. Então ele sai procurando pela casa pra ver onde é que tava o Rick, né? Pra ver se ele descobria alguma coisa. Ele fala, não, deixa que eu procuro. E vai até o quarto do Rick, que tinha acabado de chegar tomando um copão ali de, sei lá, 3 litros de refrigerante. Mega sede. Mega sede. Ele não tava conseguindo controlar a bexiga dele, que ele tava louco pra ir no banheiro, mas teve que ficar pendurado no teto, teve que ficar escondido no armário. E nesse tempo inteiro, o cara tava deixando escapar ali alguns jatinhos, né? Deixando escapar um pouquinho, enquanto o Lou Landers só procurava e não achava nada, né? Nada apareceu. Mas ele acaba saindo do quarto e o Rick fica ali de boa, sem ter sido pego.
ele. E aí que o Rick chega pela porta da frente, né, na hora do jantar, e aí todo mundo senta na mesa, né? Antes de jantar tem que fazer uma oração, obviamente, né? Essa cena é icônica. E aí o Lulanders começa a desconfiar do Rick, né? Ele vê que o Rick tá machucado e começa a perguntar, pô, esse machucado aí? Aí começa a vir uns papos, né? Pô, eu saí com um garoto de programa, eu saí com uma garota de programa. Pô, mas o seu lábio tá machucado aqui, meu cachimbo de crack quebrou, né? Pô, é um negócio engraçado. É maravilhoso, cara. E ele de fato percebe que o Rick realmente é o libelo e decide ir embora. E a desculpa dele é que ele cagou nas calças. Desculpe, Les. Nós temos que ir. Por quê? Caguei nas calças. É uma boa desculpa. Uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Uma boa Dá desculpa. pra usar, quem vai duvidar? Não vai duvidar, pô, nunca. Mas depois do jantar, o Rick teve ali um momento quase que a sós com a Jill, enquanto a tia dele tava dormindo no sofá, né? Eles estavam ali tentando rolar um beijinho, tentando rolar uma química, mas a velha não parava de peidar. Uma das piadas mais estúpidas do filme, mas que é engraçado ao mesmo tempo. O casal querendo ficar ali, querendo trocar uns beijos, e a velha peidando sem parar. Até que de repente chega uma ampulheta explodindo a parede da casa, meio que dando um recado ali pro Rick de fica fora do meu caminho, e tira a vida da velha, né? Suga o restinho ali de vida que ela poderia ter. Na sequência, então, a gente tem o enterro, né, da tia do Rick. E esse enterro também é icônico, né? Porque tá o tio dele lá fazendo aquelas condolências todas e acaba pulando pra dentro de um caixão onde tava a esposa de um outro cara, né? Como ele disse, é só uma rapidinha. Ele só queria uma despedida. Só uma despedida. E aí a velha acaba pegando fogo, né? E é engraçado que o tio dele tinha desconto pra cremação. É só uma rapidinha. Nisso, o Rick já tava triste e resolve que é melhor ele realmente se afastar das pessoas que ele ama, se afastar da própria Jill, pra não colocar a vida de ninguém em risco. E acaba entrando ali numa depressão muito zoada, chegando ali a fumar chantilly, colocar uma barba falsa pra poder ficar triste, pra mostrar que tá triste. Mas por sorte, ele tinha o seu tio e seu amigo que tentam dar uma animada no garoto e falam, ó, o ampulheta não parou, ele vai fazer o plano dele de qualquer maneira, e descobrem que ele vai fazer o plano durante um evento da ONU que vai rolar ali na cidade, reunindo os maiores líderes do mundo, né? Nelson Mandela, que tava vivo na época, o Papa e até mesmo o Dalai Lama, né? É só gente de peso, né? Lembrando que ele precisa de um componente para poder usar os seus poderes e conseguir a sua vitalidade, que é o Cerillion. Cerillion, é isso que mesmo. é um componente ali que, pô, dizem que o Dalai Lama tá com a fralda cheia de Cerillion, né? Essa cena é icônica porque dentro desse evento, né, o próprio Lulanders, ele começa a falar pro Rick que viu um cara com algo, né, que parecia ser Cerillion e que tava ali dentro das fraldas do Dalai Lama, né? Um quase santo. E aí o Rick começa a bater nele na frente de todo mundo e aí começa a causar um caos total porque ele arranca a fralda dele e começa uma briga generalizada pra todo lado, onde o próprio Nelson Mandela começa a brigar, o próprio Papa começa a brigar. E a quantidade de piada com etnia que tem ali, né? Pô, cede ao país, vamos zoar isso, vamos zoar aquilo. Nossa, que filme maravilhoso. Maravilhoso. Que hoje em dia não teria essas piadas, mas vale a pena ver justamente por isso, que é maravilhoso as piadas que tem. Nisso, o Lulanders acaba se revelando então como ampulheta de fato e quer começar o plano dele, explodindo a parede que era justamente do lado da Comic Con. Era um evento da ONU ocorrendo do lado de um bando de nerdola. E lá ele já tava com a máquina dele pronta. E é aí que começa a diferença entre os dois finais que tem. A gente vai contar o original, depois a gente vai pro final alternativo, que eu acho muito mais interessante, pelo menos. No final original, o Lulanders ele vai pro telhado e ele começa a ligar a máquina pra sugar a vida das pessoas em cima de um terraço de um grande prédio. E nisso daí, a própria Jill, ela já tinha meio que perdido a vida por tentar salvar o Libélula um pouco antes, né? Ela recebe uma lâmina de titânio ali no peito e acaba meio que falecendo. Mas ela também não tava com nenhum diamante, né? E ela também não tava entendi com porque que nenhum ela morreu, diamante, mas tudo bem. Exatamente. E aí, o Libélula sobe junto com ela pro terraço pra poder impedir o Lulanders. E aí acontece, né, aquela questão dele colocar a mão na máquina, conseguir transferir parte ali dos poderes do Lulanders pra poder salvar a vida da Jill, causa uma explosão. Ele então salva a vida dela e é aí que o Lulanders lança uma bombinha, aquela bombinha de ampulheta, que acaba ficando preso ali, meio que nas partes íntimas ali no saco dele, né? Ele até fala pra Jill, né, vem cá dar uma puxadinha aqui. Ele fala, pô, esse cara é um aproveitador, né? E aí ele começa a virar vários mortais e para com o saco na cara do maluco. É isso. Aí causa toda aquela explosão. E após a explosão, a Jill acaba caindo do prédio. E é nesse momento que o Libélula, ele vai ter que dar um jeito, né? Só que ele não sabe voar. Ele se joga pra ir atrás da Jill, alcança ela, começa a ficar meio nervoso, sem saber o que fazer, como salvar ela, mas ele dá um
beijo na garota, isso dá forças pra ele liberar as asas de libélula dele e conseguir voar de volta. Tem toda ali a despedida, o tio dele joga o Stephen Hawking do topo do telhado também, e o libélula sai voando, fazendo discursos de que ele é o super-herói, de que ele é o libélula, até que do nada passa um helicóptero de notícias e atropela os dois, dando um final muito mais bonitinho pro filme, né? Um final quase romântico, ser morto como se fosse um inseto no ar. Eu vou ser para sempre um super-herói. Mas aí tem um final alternativo que é muito melhor, né? Eu não sei por que não escolheram esse final pra ser o final original, não faz o menor sentido. Ele começa justamente ali quando o Lou Landers vai pra Comic Con, e ao invés de ir pro telhado com a máquina dele, ele inicia o plano ali mesmo, sugando a energia da galera que tava por ali. E a Jill também já estava sem vida, e o Stephen Hawking consegue motivar o Libélula a fazer a coisa certa pra tentar salvar a garota e salvar o mundo ao mesmo tempo. Nesse pedaço é até que parecido, que ele usa a energia do Lou Landers, ele suga a vitalidade do Lou Landers e bota a vida pra Jill, conseguindo salvar a garota, que acorda, vira o rosto e tá de cara ali com aquele nerd gordo, esquisito, cara estranho, vestido de libélula também. Por ter usado a máquina do Lou Landers dessa maneira, né, tirando a vida dele, também causa uma explosão, fazendo o cara cair no chão. E essa cena é muito boa, que o cara tá no chão, a ampulheta tá no chão, o libélula chega, tira a máscara dele, e aí ele fala, não sei quem é esse cara, mas com certeza ele é muito parecido com o Lou Landers. E aí vem toda a mídia fazer uma entrevista, né, ali com o Libélula, e tá ali o parceiro do Libélula, né? Pra quem não tá ligado, o parceiro do Libélula, ele queria ser um parceiro ali como se fosse Batman e Robin um filme inteiro, só que o Libélula trabalha sozinho. E aí no momento que ela pergunta, pô, você é o parceiro do Libélula? Que ele ia falar que não, o Libélula chega e fala, sim, ele é meu parceiro. Ele fala, caramba, você tá falando sério? E agora eles definitivamente viraram uma dupla, né? E essa parte é muito boa em português, que ele diz que o nome de herói dele, do ajudante, agora é Galinho. Só que em inglês fica ainda melhor, que ele abre a camisa, tem um galo, né, da cor preta ali na camisa dele, e ele fala que o nome dele seria Black Cock. Só que em inglês isso significa literalmente, né, aquele negócio preto. Literalmente esse seria o nome do garoto. Só que Libélula dá ali uma desconversada e meio que muda, inventando que é outro nome na parada. Nisso ele beija a Jill e aí sim termina o filme de verdade, com um final um pouquinho mais feliz do que ele sendo atropelado pelo helicóptero. Sou o incrível Galinho! Galinho! Ele é um incrível galinho preto. E além desse final tem um bando de cena deletada, pô, que você precisa ver. Caso você queira, né, deixa aquele like, se inscreve no canal. Quem sabe a gente não traz um vídeo falando só sobre as cenas deletadas aqui, tem muita aqui, cena, né? parodiando Tem ainda muita mais o cena. Homem-Aranha, a cena dele segurando a bandeja da Mary Jane tem lá também com o projeto de ciências. Tudo isso só na versão do DVD. É quase impossível encontrar na internet isso direito hoje em dia. Bom, depende de vocês, né? Like, se inscreve aí e a gente traz uma parte 2 aí com as cenas deletadas. Aproveita, clica nesse vídeo aqui que você com certeza vai gostar bastante também, vai valer a pena você conhecer. É isso então, o vídeo vai ficando por aqui, falou e até a próxima.